Olá, hoje o programa Seus Direitos na TV Estadão recebe o pesquisador do IDEC, João Paulo Amaral. O tema que a gente vai discutir é mobilidade urbana. Obrigada pela presença. Eu agradeço, Jereza. Eu vou te falar alguns casos de leitores e eu queria que você desse dicas, analisasse as reclamações. O leitor Cleiton Araújo critica a permissão do tráfego de táxis nos corredores de ônibus. Para ele, isso faz com que o trânsito no corredor da Avenida Rebouças fique muito pior, principalmente nos dias de chuva. João, você acha que essa permissão interfere no trânsito? E quais os outros problemas nos corredores que você percebe? Bom, de fato, tem essa permissão que não é algo usual para um corredor de ônibus, né? Você permitir um táxi para andar no corredor de ônibus. Ele não é, no meu ver, e é o que eu já estudei, eu ouvi sobre o assunto, ele não é o maior problema ali dos corredores de ônibus. Ele pode interferir, pode assemelhar, mas basta inclusive você estar no corredor de ônibus para ver que quando tem uma fila de ônibus congestionadas, não é o táxi que está causando isso, mas de fato vários outros fatores, né? Mas quando você fala em uma faixa exclusiva, um corredor de ônibus exclusivo para ônibus, você já está querendo dizer, não entra nenhum outro meio de transporte a não ser o ônibus. Então, a partir do momento que você coloca o táxi ali, ele tem dois problemas. Você tem mais a dificuldade de fazer esse compartilhamento, porque toda hora o táxi pode entrar e sair, isso é um risco, inclusive, para a questão de acidentes, né? Um risco maior. Mas também você dá uma alternativa que não é tão sustentável assim, né? A gente fala assim, não, você deixar o carro em casa de táxi, você está trocando 6 pela meia dúzia, não é verdade? A única diferença é que o táxi já andaria de qualquer jeito na rua, então você está pegando um carro que já está emitindo, por exemplo, já está congestionando de toda forma. Mas a partir do momento que você tem o corredor livre para o táxi e a pessoa quer optar, bom, eu vou optar pelo ônibus ou pelo táxi? Bom, o táxi é confortável, tudo mais, eu tenho como pagar o táxi, eu vou de táxi. Então, claro que isso não é uma forma de você priorizar transportes mais sustentáveis como o transporte público. Mas os outros fatores que influenciam de fato o problema do corredor de ônibus, que no caso de São Paulo e no caso específico da Rebouças, é que um corredor de ônibus ele implica inclusive em ser de ponta a ponta exclusivo. O que significa isso? Desde sua origem até o seu destino ele tem que ser exclusivo, não tem que ter nenhuma interferência ali de juntar com o trânsito e depois voltar a ser exclusivo. E nessa hora de juntar o trânsito, que acontece no caso do corredor de Rebouças quando chega lá na Paulista, quando mistura ali, mesmo que seja por um quarteirão só, aquilo já causa aquele tumulto e aí dificulta o ônibus conseguir andar e aí faz todo o efeito aí de afunilar o trânsito e aí forma aquela fila enorme de ônibus ali congestionando o corredor. E isso é um efeito cascata, né? Um ônibus fica lá, aí você vai vendo o efeito até lá o começo do corredor. Então, para de fato ter um corredor de ônibus específico, o ideal seria ter, primeiro, exclusividade total, de ponta a ponta, da origem até o destino, conectando com terminais preferencialmente, e também há 2 faixas para você ter a faixa de desvio ou de ultrapassagem, que inclusive consiga ter, o que é muito comum também, os ônibus expressos, ou aqueles que vão de ponta a ponta sem ter que parar nos pontos, porque ele é mais ágil, ele é mais rápido, tem gente que só quer chegar até o terminal final, e então isso é mais eficiente. São fatores que ajudam aí a ter um corredor e um trânsito mais fluido para o transporte público, né? Tenho 2 leitoras que reclamaram da faixa exclusiva de ônibus. Para elas, o trânsito piorou muito desde que foram instaladas. E a outra leitora reclama da faixa na Avenida 23 de Maio. Ela diz que primeiro a prefeitura tem de melhorar o transporte público para depois criar as faixas. O que você acha disso? Essas leitoras têm razão em reclamar? O que eu falo é que elas têm uma parcela de razão, mas uma parcela de estarem equivocadas também, porque não tem como você colocar 2 corpos no mesmo lugar, né? A lei da física fala isso. E quando a gente fala em corpos, a gente está dizendo quais os meios de transporte que a gente vai priorizar na nossa cidade. A gente não tem que pensar em meios de transporte, a gente está transportando pessoas. Mobilidade urbana significa a mobilidade de pessoas, não de transportes. Então, a partir do momento que você está falando, vou colocar uma faixa exclusiva para um meio de transporte, o mais sustentável, o mais eficiente, o mais economicamente interessante para a prefeitura, inclusive, ela priorizar aquilo que transporta mais pessoas, que dá mais produtividade, mais eficiência para a cidade, para se deslocar na cidade. Então é evidente que uma faixa de ônibus
faz sentido você ter uma faixa de ônibus exclusiva para o transporte público, nesse caso o ônibus, para que tenha mais fluidez para mais pessoas, né? Em um ônibus você está transportando ali a cerca de 35, que é a média que é o que eles deveriam ter de limite, vai muito mais do que isso, na verdade, a 35 pessoas, enquanto o carro você está desenvolvendo uma pessoa por carro, né? Às vezes, a taxa de São Paulo, se não me engano, é pouco menos de 2 pessoas por carro, então essa taxa de ocupação é muito pequena. E isso, obviamente, não tem um espaço suficiente para todas as pessoas se deslocando, quase 2 pessoas em cada carro. Assim, sobre a qualidade do transporte, a gente vai falar no segundo bloco. Claro, claro. E agora, o único problema com relação a isso, que é a parcela de razão que esses leitores têm, é que, de fato, você, a partir do momento que coloca uma medida de incentivo, ou na verdade, de desestímulo para o uso do carro, você tem que dar um incentivo para o transporte que você está incentivando ali, nesse caso, o transporte público. Então, se essa pessoa tem esse corredor, tem essa facilidade agora, por que esses leitores não estão conseguindo ter o acesso para esse transporte público, se é um trajeto que eles fazem? Porque, de fato, eles vêm numa região onde não tem esse transporte público de conectividade com esse corredor. Não tem um metrô eficiente. No caso dos meus leitores, se não me engano, era um caso de superlotação do metrô da Zona Norte. É um caso emblemático. Tem que dar outras alternativas para as pessoas conseguirem chegar até esses corredores, ter mais uma frota talvez até maior, né? Então, um caso muito interessante é de Londres, que no dia que eles estipularam a taxa de congestionamento, em que todo o centro urbano teria que se pagar para circular de carro, no mesmo dia que eles implementaram isso, eles aumentaram a frota e colocaram todos os subsídios dessa taxa convertida para incentivar o transporte público. Então, é uma regra que tem que funcionar junto.